Se você gosta de ler, se você gosta de aprender, se você é curioso, se você é aquela pessoa que gosta de conhecimento e tem mais de 30 anos de idade, esse livro aqui é ideal para você. E nesse vídeo eu vou trazer um resumo prático desse livro. Quem ficar comigo até o final vai receber um PDF também com esse livro resumido. Se você é da tribo, relaxa que esse vídeo vai lá para nossa área de membros, lá para o nosso portal de cursos, mas você que está assistindo aqui e não é da tribo, você tem 7 dias para ver esse vídeo, porque todo resumo que eu posto aqui eu sempre deixo 7 dias no ar e depois eu tiro esse resumo. Então fica comigo, assiste o vídeo até o final para você aprender a aprender e além disso levar o PDF. Pessoal, uma coisa que eu acho interessante nesse livro aqui é que ele não é muito conhecido. E às vezes eu tenho a sensação que as pessoas elas gostam de ler livros somente que são muito conhecidos. Por exemplo, a gente tem livros muito famosos, né? A gente pega ali Poder do Hábito, a gente tem Sapiens, a gente tem 12 Regras para a Vida. Todos esses livros são livros que muita gente conhece e muita gente dá muito valor. Mas quando a gente fala de um tema que é um tema um pouco mais específico, e eu vejo que muitos seguidores meus gostam desse tema, que é o tema aprendizado, a gente hoje não tem tantos livros bons. Então esse livro, por exemplo, aqui, é um livro que eu diria que grande parte do ensinamento dele vai ajudar você a ser um aprendiz. É muito legal o conceito que o livro traz, porque o principal ponto que o Conrado, que é o autor do livro, quer trazer é que o aprendizado ele tem que ser contínuo. Então, para você, por exemplo, ter sucesso no seu trabalho, para você ter sucesso na sua vida financeira, na sua vida amorosa, a única forma que tem de você evoluir, de você ser um profissional melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, na opinião dele e na minha opinião também, por isso eu gosto muito do livro, porque eu acho que vai ao encontro, a minha opinião com a opinião do autor, a única forma de você ter essa evolução é você aprendendo, é você indo atrás de conhecimento. Do jeito que você está hoje, não tem nada que faça você se mexer se não for o aprendizado. Você pegar algo, você mirar aquilo e você ir atrás daquele conhecimento. E dentro das anotações que eu fiz desse livro aqui, tem uma em especial que é a seguinte, ó. Aprendizagem é uma atividade que define nossa identidade pessoal e social. Nossa profissão em geral é aquilo que aprendemos a fazer. Quando alguém nos pergunta quem é você, não respondemos quem somos, mas o que fazemos. E isso é fruto das nossas escolhas relacionadas à aprendizagem. E olha, gente, que forte isso, né? Então pensa assim comigo, ó. Você aí é um advogado ou uma advogada. Se alguém pergunta quem é você, você fala assim, pô, eu sou um advogado. Então veja bem, o que você é fruto do que você escolheu aprender. E isso é muito bacana, por quê? E por que isso é importante, pessoal? Porque muitas pessoas hoje, elas acham que as coisas vão acontecer simplesmente pelo fato delas terem força de vontade. Hoje é muito comum a gente ver muitas pessoas na internet, muitos influenciadores, não estou criticando, mas é uma coisa que acontece e a gente tem que só tomar um pouco de cuidado. Do tipo, o importante é você não desistir. O importante é você seguir em frente, olhar para os seus problemas, entender que eles fazem parte da vida, mas o importante é você seguir em frente. Tudo bem, isso é essencial, isso é básico, mas você tem que seguir em frente aprendendo. Se você continuar seguindo em frente sem aprender nada novo, você pode até continuar seguindo em frente, mas não quer dizer que você vai sair muito do lugar. Não quer dizer que você vai ter muito sucesso. Então, por exemplo, quando eu vim para a internet, muita gente não sabe disso, mas quando eu vim para a internet, eu não sabia nada de internet. Eu comecei tudo do zero. A maneira de me comunicar, a maneira de fazer anúncio, a maneira de fazer um e-mail marketing, a maneira de fazer mídias sociais, eu não sabia nada. Mas eu fui seguindo em frente, porém, eu não lembro um dia, em toda a minha trajetória na internet, hoje menos, mas nos primeiros meses, quando eu comecei, não teve um dia que eu não estudei alguma coisa. Eu vivia comprando curso digital, eu vivia comprando livros relacionados a marketing, Gary Vee, Seth Godin, alguns livros de comportamento humano. Eu não lembro de um dia que eu não tenha estudado. Então, assim, é muito fácil eu falar assim, o que você diria, Rafael, para uma pessoa hoje? Pô, eu diria para ela não parar, diria para ela seguir em frente. Mas seguir em frente aprendendo. Porque o que você aprende é o que torna o que você é. Então é muito importante a gente ter essa mentalidade. Não basta você simplesmente ter perseverança. É importante que você aprenda durante o caminho. Então esse trecho que eu trouxe aqui para você, eu gosto muito porque diz exatamente a importância, a dimensão que o aprendizado tem na nossa vida.
né? A gente seguir em frente, mas seguir em frente com sabedoria. E eu comentei no começo do vídeo, né? Falei, pô, se você tem mais de 30 anos, esse vídeo aqui é pra você, porque o autor ele traz uma parada muito legal que eu nunca vi em nenhum outro livro. Gente, eu já li livro pra caramba, principalmente sobre aprendizado, é um tema que eu gosto muito, mas eu nunca tinha ouvido alguém falar isso. Que ele fala o seguinte, né? Ele fala que nunca é tarde para você aprender. Por exemplo, as pessoas que têm mais de 30 anos, principalmente 40, 50 anos, essas pessoas acham que a fase de aprendizado já passou. Eu já saí da faculdade, já saí do colégio, tô velho, tô velha para isso. Gente, eu escuto muito isso. Eu escuto muitas pessoas que mandam mensagem para mim, principalmente no Instagram, falando assim, Rafa, eu tenho mais de 50 anos, eu tenho condições de pegar um livro para ler, eu tenho condições de criar o hábito de ler, eu tenho condições de estudar. Tem pessoas que deixam de entrar no clube do livro, que eu tenho, porque acham que já estão muito velhas para aquilo. E as pessoas que mais participam do clube, eu digo participar, não somente entrar, fazer inscrição, comprar o produto, não. Eu digo participar dos encontros, ativamente. Você pega o print, é a galera que tem mais de 35, mais de 40 anos. Porque é uma galera que entendeu que o que vai tirar ela do lugar que ela tá é o aprendizado. Só que muitas vezes ela não acredita nisso. Ela tem aquela crença de, pô, tô velho demais. Então o que o Conrado traz nesse livro? Ele traz que tem vários estudos comprovados que existe uma parada chamada neuroplasticidade. É uma teoria de que o nosso cérebro ele pode mudar de tamanho. Então, por exemplo, por muito tempo a ciência ela priorizava muito o aprendizado infantil, ela estudava muito o aprendizado infantil. Como que as crianças aprendem, aí através disso foi criado várias escolas, né, vários tipos de escolas, escolas mais lúdicas, escolas que adotam mais um tipo diferente de ensino e tudo mais. Então a ciência por muito tempo ela se debruçou em cima disso. O que o autor fala? Que deixou uma lacuna aberta para a seguinte questão, pô, a gente está focando muito nas crianças, mas e os adultos? Será que eles realmente ficam com uma mentalidade, com um cérebro mais deficiente para aprender? E tudo isso surgia porque a própria ciência falava o seguinte, a partir do momento que você nasce, diariamente, você vai perdendo neurônios. Estimava-se até que você perde 1% dos seus neurônios por ano. Então todo ano que passa você perde 1%. Então quando você chega nos 60 anos, você praticamente perdeu 2/3 dos neurônios que você tinha. E isso fazia o quê? Que houvesse pouco estímulo para instituições, para colégios, para toda uma galera que talvez trabalhe, que empreenda com a educação, com que essa pessoa se dedicasse aos mais velhos. Porque, pô, se os mais velhos perdem neurônios, se os mais velhos não têm a mesma condição que uma criança mais nova tem, para que eu vou perder tempo com eles? Então, o que as instituições de ensino pensavam? Não tem como você ensinar um truque novo para um cachorro velho. E a partir dos anos 60, o livro fala que começou a ser feito algumas pesquisas com alguns grupos de adultos acima de 40 anos. E o que foi detectado? Que, embora exista uma perda de neurônio durante a vida, ao mesmo tempo, como um adulto ele já passou por muita experiência, como um adulto já, querendo ou não, conviveu com muitas coisas que pode não ter sido aprendido num livro, mas foi aprendido na vida, no dia a dia, com experiências, tanto no trabalho como na vida pessoal. Isso faz com que você balanceie. Embora você perca alguns neurônios, o repertório que você tem, quando você aprende algo novo, é como se os seus neurônios conseguissem juntar. Então, pô, eu tô aprendendo uma coisa aqui no livro, mas eu tenho uma vivência naquilo. Pode até ser uma vivência diferente disso que eu tô aprendendo, mas eu já consigo ter mais repertório. Enquanto uma criança, enquanto um adolescente, muitas vezes quando ele aprende algo, é algo 100% novo. Né? Então é muito comum, por exemplo, eu vejo isso no Clube do Livro, quando a gente está lendo lá um livro juntos, aí tem o dia do encontro, e alguns dos participantes comentam de um trecho do livro no qual eles já vivenciaram, eles conheceram alguém que já vivenciou aquilo, ou eles vivenciaram uma experiência que foi justamente ao contrário daquilo. Talvez eles viram ali qual que era o acerto, o que eles deveriam ter feito, segundo o livro, só que eles fizeram ao contrário. Eles conseguem enxergar isso. Agora, quando você pega o mesmo livro desse, por exemplo, e você entrega para uma criança, para um adolescente, talvez a falta de vivência deles faça com que não seja um aprendizado tão efetivo. Então a ciência, a partir dos anos 60, começou a detectar isso. Na página 67 do livro, a psicologia do desenvolvimento para a aprendizagem de adultos, que é toda uma ciência que estuda isso, né?
constatou que, ao longo da vida, a inteligência fluida, ou seja, relacionada ao processamento de informações, pode apresentar declínio, que foi aquilo que eu comentei, referente aos neurônios. Em contrapartida, a inteligência cristalizada, essa relacionada a aspectos mais pragmáticos e ao conhecimento adquirido ao longo da vida, mantém-se instável ou apresenta declínio apenas em adultos muito idosos. Os pesquisadores destacam ainda que a capacidade cognitiva de um adulto é contextual. Ele depende do domínio e atuação. Um adulto demonstra habilidade adaptativa, utilizando sua experiência anterior como uma alavanca para a solução de problemas complexos. Um bom nome para isso é sabedoria. Então, resumindo, se o adulto for um adulto curioso, se você é uma pessoa curiosa, se é uma pessoa que gosta de aprender, esse é o primeiro passo, porque automaticamente, por mais que você ache que a sua memória já não é tão boa, quando você começa a ler, você começa a até andar mais rápido. É muito comum acontecer no Clube do Livro isso. Tem pessoas que falam, Rafa, minha leitura está travada e tal, preciso de empurrão. E aí, a pessoa começa a ler um livro atrás do outro, participa de todos os encontros. Por quê? Porque ela tinha ali essa adaptação. Ela tinha esse conhecimento que faltava para ela apenas um extra, faltava apenas um estímulo para ela entrar nessa nova fase de aprendizado. E tem uma parte do livro que ele fala sobre o mito do aprendizado, gente. Por exemplo, como que ocorria o aprendizado na época de escola? Se você for parar para pensar, o primeiro contato que a gente teve com o aprendizado foi na escola. Você ia na escola, você aprendia lá as matérias. E qual que é a questão? A escola, quando você pega para analisar, era tudo fracionado em trimestres, em aulas. Só que o livro traz a seguinte reflexão. Ele fala que o aprendizado ele não pode ser somente de fora para dentro. Então você ia na sala de aula, você sentava e você ouvia e via um professor falando sobre coisas que talvez nem fizesse sentido para você. Por exemplo, você nunca aqui aplicou a fórmula de Bhaskara. Dificilmente hoje no dia a dia você utiliza a fórmula de Bhaskara e várias outras coisas que você aprendeu no colégio. Fotossíntese, quais são os nomes das bacias hidrográficas e várias coisas que a gente aprendia que, era só para passar de ano. E aí você cresceu sem autonomia. Por quê? Porque no seu subconsciente, o que diz? Eu só consigo aprender se eu tiver alguém me ensinando. E desde cedo foi assim. Você sempre teve um professor que chegava, te orientava sobre o que você tinha que ler, o que você tinha que estudar. Os trimestres, os semestres, já era tudo dentro de um conteúdo programático. E aí quando você se torna um adulto, quando você está distante dessa época, talvez até um pouco depois da adolescência ali, o que rola com você? Você se sente perdido, porque, cara, cadê a sua autonomia? Você nunca teve. Você sempre teve alguém para te auxiliar. E aí quando te dão um livro para você ler, quando te dão um material para você estudar, sem essa figura de um mestre, de um professor, a humanidade, a sociedade fica meio perdida, porque ela não tem essa autonomia, porque ela sempre esteve acostumado a aprender de fora para dentro e nunca do tipo, cara, o que eu preciso aprender? O que eu preciso me aperfeiçoar? Será que eu consigo aprender isso com um livro? Isso não tem dentro dos seus neurônios, das suas sinapses neurais. Isso não rola, você nunca viveu isso. Isso é um problema. E tem um trecho muito interessante na página 77. Ó. Enquanto considerarmos o processo educacional formal como o único método possível para o aprendizado, vamos ignorar o enorme desperdício de tempo, dinheiro e envolvimento emocional de crianças, adultos e seus professores. A grande maioria da população que teve acesso à escola nos últimos 30 ou 40 anos acabou moldando seus hábitos de aprendizagem na vida adulta a partir da lógica tradicional. Continuamos alunos a vida toda quando deveríamos ser aprendizes. Continuamos dependentes de alguém para nos ensinar. E é esse trecho que forte, ó, continuamos dependentes de alguém para nos ensinar. E você não precisa ser tão dependente assim. Você não precisa. Eu sempre defendo muito isso. Galera, você quer aprender sobre produtividade? Pega um livro de produtividade. Você quer aprender a criar um hábito? Pega um livro sobre hábito. Você quer aprender a se comunicar? Pega um livro de comunicação. Pessoal, eu fiz inúmeras lives já nesse Instagram. Inúmeras. Grande parte de conteúdo, de comunicação, o que eu vou falar, roteiro, tudo isso vem dos livros. Eu criei o hábito da leitura lendo livros. Agora, talvez, se eu tivesse uma crença limitante, como a maioria tem, no sentido de, mas será que dá para aprender com livro, cara? Eu sempre aprendi com um professor na minha frente. Por que eu vou aprender com livro? E outra coisa, né? Você faz um curso aí numa faculdade, por exemplo, um mestrado, um MBA, seja o que for, sempre é muito caro. Então a gente às vezes entende assim, eu pago algo caro, então o aprendizado é bom.
Agora, um livro de 20 reais, 30 reais, será que dá para aprender algo bom com esse livro? E aí quando você pega os mestrados, graduações e tudo mais, qual que é o conteúdo que a galera explica para você, que os professores falam? Muitas vezes citam até livros. Ó, gente, o conteúdo aqui desse semestre vai ser através de tais livros. Isso acontece demais. Quando eu fiz administração, por exemplo, tinha diversos livros que a gente lia, principalmente sobre teoria geral da administração. Marketing era Kotler. Então a gente precisa um pouco tirar essa mentalidade de que a gente precisa ter alguém para ensinar a gente e que a gente não pode ir atrás do nosso próprio conhecimento. E esse livro mostra como fazer isso. Mostra, inclusive, como que você pode ter um cérebro mais saudável. Primeiro de tudo, né, para você aprender, você tem que ter um cérebro afiado. Primeira coisa que você tem que fazer para ter um cérebro afiado: bom condicionamento físico. Ele fala que exercícios diminuem muito o declínio de funções cerebrais. Segundo, busca consciente pelo aprendizado ao longo da vida. Nossas funções cognitivas estarão mais ou menos ativas de acordo com o uso que fizemos dela. Então você exercitar o cérebro lendo é uma boa, mas mais ainda é você praticar aquilo. É você colocar aquele conhecimento no seu contexto. Porque quando você faz isso, você aprende muito mais. Uma coisa é você aprender lendo o livro, outra coisa é você aprender colocando aquilo em prática. Então ele fala assim, ó, bom condicionamento físico e colocar as coisas que você aprende em prática. Aprender o quê? O livro traz uma receita fantástica para a gente conseguir detectar aquilo que a gente precisa, que vai mais ou menos de acordo com o que eu falo muito aqui, galera, de você aprender algo que tem a ver com o seu contexto. E o livro fala uma coisa muito bacana, que é do seguinte sentido: pô, se você quiser aprender a cozinhar, que mal tem? Não estamos falando aqui, pessoal, somente de aprendizado. Nossa, eu preciso aprender a me comunicar para ser um baita de um orador, preciso aprender a ser produtivo para construir uma empresa. Não, você pode aprender a fazer receitas, pode aprender a apreciar um vinho. O importante é você exercitar o seu cérebro. Há quanto tempo você não aprende algo? Há quanto tempo você não cria um hobby sobre aprender algo? Então isso também faz muito bem. Obviamente tem alguns assuntos, né, que eu defendo, comunicação, mentalidade, tudo isso ajuda muito a gente a crescer tanto na nossa carreira como na nossa vida pessoal. Mas não precisa ser só isso. Pô, ultimamente no CrossFit estou tentando aprender lá uns movimentos novos e aí eu descobri que eu preciso ter mais mobilidade, preciso cuidar mais do meu core. Cara, isso também é um aprendizado. Estou fritando a cabeça, estou tentando aqui achar formas de melhorar alguma área específica. E isso exercita a nossa mente. Isso é uma terapia também. Então tem um trecho, uma parte muito legal do livro que é assim, não é somente você aprender para se tornar o cara mais foda do universo. É você aprender para você exercitar a sua mente. Assim como o exercício é para o corpo, o aprendizado, você colocar em prática, você aprender, é o exercício da mente. E o livro bate muito na tecla da questão do sistema de ensino, né? Tem até uma questão que ele levanta na página 87. Ele fala que a escola tem uma função muito forte. Ele não nega isso, ninguém aqui está apedrejando o colégio. Além da obrigação legal, ele falou que é uma expectativa social, toda a família, de você ir lá, estudar, terminar, se formar. Só que sabemos que grande parte do conteúdo que memorizamos para tirar boas notas é inutilizado pelo nosso cérebro. Nosso corpo é uma máquina inteligente que não investirá energia ocupando memórias com informações necessárias. Por isso que ninguém mais hoje em dia lembra de muita coisa que aprendeu no colégio. Por quê? Porque você aprendeu aquilo só para passar de ano. E o seu cérebro sabe disso. Então ele pega isso e joga tudo fora. No século XXI, essa forma deixou de funcionar. E uma mudança grande se fez necessária a partir daí. Fomos para a escola, a faculdade, o curso técnico, porque esse é o caminho natural da vida de qualquer criança, adolescente e jovem adulto. O objetivo é estarmos formados. No século XXI, essa forma deixou de funcionar e uma mudança grande se faz necessária a partir daí. Olha esse trecho agora. Ó. Temos que escolher intencionalmente aprender. Estabelecer tempo na agenda semanal, definir quais habilidades são relevantes e buscar fontes adequadas e interessantes. Lidar com ansiedade e frustração tão naturais ao processo. O desafio parece grande, mas é possível. Porque o mundo hoje, a gente está tão rápido, de tanta informação que está surgindo, que a gente tem hoje um sistema de ensino que é baseado na Revolução Industrial. Isso faz muito tempo, galera. E hoje, o forte é a tecnologia. A indústria, esse pensamento assim de treinar pessoas, estudar pessoas para se tornarem funcionárias, empregados, já está mudando há muito tempo. Por isso que a internet hoje você vê muitas pessoas vendendo curso. E muita gente critica, é vendedor de curso, vende curso pra caramba. Não, cara, é o ensino informal.
Hoje você quer aprender a jogar xadrez? Tem gente ensinando. Você quer aprender oratória? Tem gente ensinando. Você quer aprender, por exemplo, a crescer o seu Instagram? Tem gente ensinando. Isso não vai ser ensinado no colégio. Por quê? Porque as disciplinas que tem no colégio são disciplinas que foram criadas lá atrás ainda, quando teve a Revolução Industrial. E hoje, a gente está na Revolução Tecnológica. Hoje é o chat GPT. Hoje existe uma série de informações que você tem que correr atrás. Por isso que eu defendo muito você ler, defendo muito você ser curioso. De você imaginar aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? O aprendizado é de dentro para fora. O que eu preciso aprender? E não o que os outros querem que eu aprenda. Então eu concordo demais com o livro sobre isso. E muita gente vai me criticar. Não, porque o Rafael critica o colégio, critica a faculdade. Então assim, a gente não precisa, né, jogar pedra no colégio. Não, o colégio não presta, não é isso. Mas a gente tem que entender o seguinte, que muitas das coisas que a gente precisa aprender, elas estão ali no livro. Elas não estão no colégio. Eu, por exemplo, fiz faculdade de administração, mas eu aprendo muito mais administração no campo de batalha. Tradicionalmente, o modelo didático privilegia mais uma abordagem unidirecional e conteudista do que a troca de experiência entre alunos. Sem um vínculo tangível de conteúdo com a vida real, a transferência e aprendizado é muito prejudicada. Cara, essa aqui é a parte mais fantástica do livro. Lifelong Learners. Por quê? Porque muita gente fala pra mim assim, Rafael, eu não consigo aplicar os livros na minha vida. E eu chego para essa pessoa e falo assim, mas tem contexto o livro com a sua vida? Como assim, Rafael? Por exemplo, você precisa hoje dominar o que na sua vida? Ah, eu fui promovido na minha empresa, preciso dominar vendas, preciso aprender a vender mais. Estou dominando agora a área de vendas lá, né? Estou gerenciando uma área de vendas, preciso aprender sobre vendas, preciso aprender sobre liderança. Tá, que livro que você está lendo? Ah, eu estou lendo um livro que fala sobre a história do século XX. Cara, não tem nada a ver esse livro com o que você precisa. Se você for parar para pensar, é mais ou menos o que rola no colégio. A gente estuda coisas que a gente não aplica. Eu, quando fiz faculdade de administração, por exemplo, tinha aulas que eu achava assim que eram fantásticas, que falavam sobre gestão, falavam sobre isso, sobre aquilo. Só que eu pensava assim, não tem nada que eu possa aplicar na minha vida. Eu não tinha empresa na época. Como é que eu vou aplicar isso? Não tinha contexto. Então você simplesmente decorava. Porque o aprendizado ele surge quando você coloca algo em prática. É a mesma coisa que ficar na sala de aula aprendendo, vou te passar um vídeo aqui de uma galera andando de bicicleta. Pô, beleza. Eu sei todos os mecanismos que tem que fazer, sei qual é a melhor bike para começar a andar de bicicleta, mas nunca peguei uma. Aí você tem um cara que tá fora da sala de aula, subindo na bicicleta e tentando. Tá desequilibrando, mas tá tentando. Quem que vai dominar mais? O cara que está praticando aquilo. Obviamente, se esse cara for para a sala de aula e depois for praticar, aí vai ser ainda melhor. Mas o que eu quero dizer com essa comparação e que o livro traz é justamente isso. Quando você está no colégio, você não tem contexto com aquilo que você está aprendendo. E quando você tem isso no dia a dia hoje, essa chance, você às vezes não aproveita, você escolhe o livro errado. Então, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos e que o livro fala é, tem que ter contexto, senão você não aprende. Então o motivo de você não aplicar o livro que você está lendo, primeiro, é porque você não está lendo o livro com o seu contexto. O cara tem que aprender a se comunicar e está lendo sobre inteligência emocional, tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara está procrastinando, em vez de ele ler um livro sobre isso, ele está lendo um livro que não tem nada a ver com isso. Então por esse motivo fica tão fácil você praticar. Agora, raciocina comigo. Você está com uma deficiência em comunicação. Aí você começa a ler o livro, por exemplo, Storytelling, ou até mesmo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você está o tempo todo no livro lendo coisas que você está percebendo que falta para você. É muito mais fácil você pegar isso e colocar em prática, ou então pegar uma habilidade. Pô, já tenho essa habilidade aqui, mas o livro está me mostrando como fazer passo a passo melhor essa habilidade. É muito mais fácil você pegar isso e colocar em prática do que você ficar só no campo das ideias, ou então lendo livros que não tem nada a ver. Então essa comparação que o Conrado, que é o autor do livro, faz com o colégio, eu faço ainda mais, além do colégio, que eu concordo com ele, mas em livros que você lê que não tem contexto nenhum com você. Quando não consideramos o ambiente informal como espaço para aprendizado de verdade, perdemos a chance de avisar nosso cérebro de que o conhecimento é válido. Com isso, mandamos uma mensagem involuntária. Não vale a pena gastar a energia necessária para manter a informação na memória permanente. Sem processamento e armazenamento, não há aprendizagem.
A partir de agora, quando você se imaginar como aprendiz, tente incorporar essas 3 características. Você é um aprendiz adulto, autodirigido e apto a aprender a todo lugar. Isso aqui é na página 95, gente. Essas 3 coisas, você é um aprendiz adulto, ou seja, você não precisa aprender só no colégio. Segundo, você é autodirigido, ou seja, você pode aprender por conta própria. Você não tem que ter um professor na sua frente te explicando. E por último, você pode aprender em todo lugar. Porque acontece muitas vezes que o livro fala, você está lá, você pega um livro para ler, e na sua memória, no seu subconsciente, todas as vezes que você aprendeu algo, foi numa sala de aula. Foi rodeado de pessoas, foi através de um professor. Você sempre teve uma direção naquilo. Aí você pega e sai dessa sala de aula e te manda um livro. Então hoje, por exemplo, você já saiu do colégio faz tempo, você está aí com 30, 40 anos, e na sua cabeça, mesmo que você não perceba, pô, a minha época de aprender era aquela. Então você pega um livro para ler, por mais que você saiba que os livros são importantes, você pega o livro para ler, e lá no seu subconsciente, o seu cérebro pensa assim, meu, essa forma de você aprender, ela está totalmente diferente daquela forma lá atrás. Então eu vou ler esse livro aqui por hobby, para me achar mais inteligente, para as pessoas verem que eu estou lendo, mas no fundo, isso daqui não vai adiantar em nada. Por quê? Isso não é culpa sua, isso é um sistema que foi criado em você, por quê? Porque você nunca aprendeu desse jeito. Agora, quando você pega um livro para ler, aprende algo, coloca em prática, vê resultado, as pessoas à sua volta começam a notar que você tem mais assunto, que você é mais interessante, que você está desenvolvendo habilidades no seu trabalho, por exemplo. Você começa a entender que você pode aprender em todo lugar. E você começa a fazer um detox dessa crença de que, pô, eu só consigo aprender numa sala de aula. Por exemplo, quando eu estava numa empresa, né, eu trabalhava numa área que era uma área comercial. Vira e mexe, o RH da empresa queria que eu fizesse cursos fodas de negociação. É o curso de Harvard, o curso de não sei o que, 3 mil reais. Falei, gente, 3 mil reais para aprender uma coisa que tem o William Ury, que é o melhor cara de negociação que existe, que ajudou a Abílio Diniz a negociar lá o Pão de Açúcar, quando ele vendeu, que custa 30 reais, mas não. O curso de 3 mil, numa instituição foda, o auditório é foda, vai ter cafezinho, vai ter aquilo, é uma semana, vai sair com certificado, a galera adora um certificado. Gente, eu nunca acreditei nisso, porque eu sempre fui... sempre não, né? Teve um momento da minha vida que eu não lia, eu não tinha o hábito de ler ainda, mas quando eu comecei a criar esse hábito, eu percebi que tudo que eu precisava aprender estava nos livros. Só que muitas pessoas têm essa crença e elas nem percebem, tá? Não é algo tão chamativo. As pessoas têm isso e não percebem, no sentido de, cara, um livro pode mudar minha vida, um livro pode me ensinar a vender, um livro pode me ensinar a ser um marido melhor, minha esposa melhor, me comunicar melhor. Pode. Porque tudo que você aprende no ambiente formal vem dos livros. A questão é que o formal você está acostumado. Você sempre esteve acostumado que na sala de aula a aprendizado é melhor. Não estou dizendo aqui que você não deve fazer curso. Não estou dizendo aqui, né, estou abolindo aqui quem gosta de aprender assim. Tanto é que tem pessoas que aprendem mais assim. Tem alguns cursos, talvez, principalmente algumas profissões mais específicas, que você precisa desse contato. Mas tem muitas outras coisas, inteligência emocional, produtividade, foco, comunicação, liderança, gerenciamento de tempo, que está nos livros. Mas o fato de ser um ambiente informal faz você, às vezes, deixar de acreditar naquilo sem que você perceba. Eu trouxe aqui o máximo que eu podia trazer, né? Eu tentei abordar mais as partes filosóficas. Se você, por exemplo, quer aprender uma coisa mais prática, você tem que ler o livro, até porque o livro traz muito checklist que você pode seguir, até para você ter mais foco, até para você conseguir estruturar melhor. Agora, eu diria o seguinte, que o mais importante para você ter a partir daqui é o quê? Que você pode ser um aprendiz autodirigido e que você pode aprender em qualquer lugar. E aí, se você quer saber mais ferramentas, se você quer ir a fundo, aí eu aconselho que você leia o livro, talvez pegue um insight ou outro, mas eu diria que a principal ideia desse livro é abrir a sua mente. É trazer para você de que o aprendizado é importante, não importa a idade, e que você tem condições de aprender qualquer coisa assim por conta própria. Ele não fala só de livro, tá? Ele também defende muito podcast, defende cursos online. O importante é você não deixar a sua mente vazia. Lifelong Learner, se você gosta de aprendizado, se você gosta desse assunto, esse livro aqui vai te ajudar. E para você ganhar o PDF com o resumo desse vídeo aqui do livro Lifelong Learners, inclusive nesse PDF vai ter algumas coisas mais práticas,
você tem que ir lá no meu direct do Instagram. Veja bem, não é comentar no vídeo, é ir no direct, certo? E comentar a seguinte frase: aprendizado contínuo, tá bom? Tá até aqui na tela escrito, ó. Pode ser sem o acento que eu vou considerar. O importante é você mandar essa frase, aprendizado contínuo. Vai chegar para você um PDF que é o resumão desse vídeo e também algumas coisinhas práticas aí para você aplicar. Então não perde tempo, vá no meu direct e comenta isso.